Vladimir Alex Mendes de Oliveira, conhecido simplesmente como Demir, se tornou uma das figuras mais temidas da história criminal do Rio Grande do Norte. Seu nome está para sempre ligado ao infame Trio Ternura, um grupo de criminosos que espalhou terror nas décadas de 1980 e 1990, operando tanto nas ruas de Natal quanto dentro da penitenciária João Chaves, um local que ficou conhecido pelo apelido sinistro de Caldeirão do Diabo. Para entender a dimensão do que representava Demir, é preciso conhecer o ambiente onde ele se tornou uma lenda sombria. A penitenciária João Chaves não era apenas mais uma prisão. Era um verdadeiro inferno na terra, onde a violência era rotina e a morte uma constante ameaça. As condições desumanas, a superlotação e a completa falta de controle por parte das autoridades transformaram aquele lugar num campo de batalha permanente, onde apenas os mais cruéis conseguiam sobreviver e prosperar. Foi nesse cenário de caos total que nasceu o Trio Ternura, formado por Demir, Paulo Queixada e Ivanaldo Felix da Silva, conhecido como Naldinho do Mereto. O nome Ternura era uma ironia cruel. Não havia nada de terno nesses homens que se especializaram em espalhar medo e morte por onde passavam. Eles representavam o que havia de mais perigoso no submundo criminal potiguar, uma combinação letal de frieza, inteligência criminal e sede de sangue. Demir rapidamente se destacou como o líder natural do grupo. Sua capacidade de planejamento, combinada com uma crueldade sem limites, fez dele uma figura respeitada e temida, até mesmo entre os criminosos mais endurecidos. Dentro do caldeirão do diabo, onde a lei era a do mais forte, Demir soube construir um império baseado no terror e na violência. Paulo Queixada, criado na Cidade da Esperança, em Natal, já chegou ao trio com uma reputação consolidada no crime. Havia crescido nas ruas e conhecia como poucos as entranhas do mundo criminal. Natalense, sua parceria com Demir parecia natural, mas como veremos, essa aliança estava destinada a terminar em tragédia. Naldinho do Mereto completava o trio mortal. Menos conhecido que seus comparsas, mas igualmente perigoso, ele contribuía com uma rede de contatos e uma experiência em crimes que complementava perfeitamente as habilidades dos outros dois. Juntos, eles formavam uma máquina de terror que aterrorizou o Rio Grande do Norte por anos. A penitenciária João Chaves era mais que uma prisão, era um mundo à parte, com suas próprias regras e hierarquias. Lá dentro, Demir e seu trio construíram um verdadeiro império criminal. Eles não apenas controlavam grande parte do que acontecia dentro dos muros da prisão, como também mantinham operações criminosas do lado de fora, coordenando crimes através de uma rede complexa de contatos e cúmplices. O ambiente da João Chaves favorecia esse tipo de operação. A superlotação era extrema, com celas projetadas para poucas pessoas, abrigando dezenas de detentos. A violência era tão comum que os guardas muitas vezes preferiam não intervir, deixando que os próprios presos resolvessem seus conflitos. Assassinatos aconteciam quase diariamente e os corpos eram encontrados pela manhã como parte da rotina macabra do presídio. Nesse contexto, Demir soube se aproveitar do caos para estabelecer seu domínio. Ele controlava o tráfico de drogas dentro da prisão, coordenava fugas, ordenava execuções e mantinha um sistema de justiça próprio, onde ele era simultaneamente juiz, júri e executor. Sua palavra era lei no caldeirão do diabo, e quem ousasse desafiá-lo pagava com a vida. Um dos episódios mais marcantes da trajetória de Demir foi o assassinato de seu próprio comparsa, Paulo Queixada. Esse crime, cometido dentro da própria João Chaves, chocou até mesmo os criminosos mais endurecidos e consolidou definitivamente a reputação de Demir como alguém capaz de qualquer coisa.
As circunstâncias exatas que levaram ao assassinato de Queixada permanecem envoltas em mistério, mas relatos da época sugerem que houve uma disputa de poder dentro do trio. Alguns dizem que Queixada estava planejando uma traição, outros que havia desentendimentos sobre a divisão dos lucros de suas operações criminosas. O que se sabe com certeza é que Demir decidiu que seu antigo parceiro representava uma ameaça que precisava ser eliminada. O assassinato foi brutal mesmo para os padrões do Caldeirão do Diabo. Paulo Queixada foi morto a facadas em um ataque que demonstrou toda a frieza e crueldade de Demir. O crime aconteceu em plena luz do dia, dentro da prisão, diante de outros detentos, numa demonstração clara de poder e uma mensagem para qualquer um que pensasse em desafiar a autoridade de Demir. A morte de Queixada teve repercussões que foram muito além dos muros da prisão. Nas ruas de Natal, outros criminosos passaram a ver Demir com uma mistura de respeito e medo ainda maior. Se ele era capaz de matar o próprio parceiro de crimes, não havia limites para o que poderia fazer com seus inimigos. Naldinho do Mereto, o terceiro membro do grupo, também teve um fim violento, confirmando o que muitos já suspeitavam. O trio Ternura estava destinado a terminar em tragédia. A violência que eles espalharam por anos acabou se voltando contra eles mesmos, numa demonstração cruel de que no mundo do crime, a justiça pode chegar de formas inesperadas. A morte de Naldinho foi relatada em programas como De Volta ao Caso do Patrulha da Cidade, que investigou os crimes do trio e seu fim trágico. Como aconteceu com seus comparsas, Naldinho foi vítima da mesma violência que havia praticado durante anos, mostrando que no submundo criminal, poucos conseguem escapar das consequências de seus atos. Mesmo tendo sobrevivido ao assassinato de Paulo Queixada e consolidado ainda mais seu poder no Caldeirão do Diabo, Demir não conseguiu escapar do destino que parecia perseguir todos os membros do trio Ternura. Sua morte permanece envolta em mistério, alimentando especulações e teorias que perduram até hoje. Diferentemente de seus comparsas, as circunstâncias da morte de Demir não foram amplamente documentadas, o que acabou criando uma aura de mistério ao redor de seu fim. Conteúdos nas redes sociais, como o vídeo Quem Matou Demir, Mistério no Caldeirão do Diabo, no TikTok, mostram que sua morte ainda desperta curiosidade e especulação décadas depois. Alguns relatos sugerem que Demir foi vítima de uma vingança planejada, possivelmente pelos familiares ou parceiros de Paulo Queixada. Outros acreditam que ele foi eliminado por rivais que queriam tomar seu lugar no comando das operações criminosas da região. Há ainda quem suspeite que sua morte foi resultado de acertos internos do próprio mundo do crime, onde traições e vinganças são moeda corrente. A influência nefasta de Demir se estendeu para além de sua própria vida, afetando até mesmo sua família. Em 2013, uma notícia do G1RN revelou que sua filha havia sido presa por furtos cometidos para sustentar um vício em drogas. O caso ganhou destaque adicional quando ela chegou a agredir Josenilde Lopes, mãe de outro criminoso conhecido, dentro de um presídio. Esse episódio ilustra como a violência e o crime podem se perpetuar através das gerações, criando ciclos difíceis de quebrar. A filha de Demir, crescendo na sombra de um pai criminoso, acabou seguindo um caminho similar, mostrando como o legado do crime pode contaminar famílias inteiras. A penitenciária João Chaves, o Caldeirão do Diabo, que serviu de palco para os crimes de Demir e seu trio, foi eventualmente desativada. As condições desumanas, a violência constante e a completa falta de controle tornaram impossível manter o funcionamento da instituição. Hoje, onde antes funcionava aquele inferno na Terra, existe um campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte,
o Erin, numa transformação simbólica que representa a esperança de que a educação possa ocupar o lugar que antes pertencia. A violência. Décadas após sua morte, a história de Demir e do trio Ternura continua a fascinar e aterrorizar. Programas de televisão como o Patrulha da Cidade, canais no YouTube como o Nordeste Fantástico e perfis nas redes sociais como o Instagram e TikTok do Caldeirão do Diabo mantêm viva a memória desses criminosos, explorando seus crimes e o ambiente de terror da antiga prisão. Essa permanência na memória coletiva mostra como figuras como Demir conseguem transcender sua própria mortalidade, tornando-se lendas sombrias que continuam a impressionar novas gerações. Sua história serve como um lembrete sombrio de um período em que o sistema prisional potiguar estava completamente fora de controle, permitindo que criminosos como ele construíssem verdadeiros impérios baseados na violência e no terror. A trajetória de Vladimir Alex Mendes de Oliveira, o Demir, representa um capítulo sombrio da história criminal brasileira. Um exemplo extremo de como a falta de controle estatal e condições desumanas podem criar monstros que aterrorizam sociedades inteiras. Sua morte misteriosa apenas adiciona mais uma camada de fascínio mórbido a uma história já repleta de violência e tragédia, garantindo que seu nome permaneça para sempre associado ao terror do Caldeirão do Diabo. E por aqui ficamos com mais uma história envolvente que ocorreu no nosso querido Nordeste, mas especialmente no Rio Grande do Norte. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima.